O relator da CPI dos atos antidemocráticos denunciou ter sido vítima de assédio judicial por parte do STF. Isso aconteceu nesta quinta-feira, dia 29, durante a leitura do relatório da CPI. O deputado distrital João Hermeto, antes de ler o relatório, ele fez um desabafo e colocou a público que ele estava sendo vítima de assédio judicial desde fevereiro, através do STF. Essa notícia que nós estamos dando para você vai ficar exclusiva aqui no vídeo 150 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. E essa proposta da CCI, da Comissão Cidadã de Inquérito, que já está no seu vídeo 150, ela tem a proposta de pacificar o país e trazer o país para a normalidade. Então vamos à denúncia feita pelo deputado distrital João Hermeto, relator da CPI dos atos antidemocráticos. Que foi muito difícil para mim. As pessoas elas não medem a maldade para tentar prejudicar alguém. Da mesma forma que foram lá, como o senhor disse, no Ministério Público dizer que nós vazamos as informações aqui, provavelmente a mesma pessoa também, ou outras, sei lá, foram dizer que eu interferia na polícia militar, que eu tirava comandante, colocava comandante, fazia isso, fazia aquilo. E essa denúncia foi feita no decorrer, em fevereiro para cá. E acreditem os senhores, eu estava sentado aqui como relator quando eu recebo um oficial de justiça do Supremo Tribunal Federal. Eu nem sabia o que me chegaram para mim e falaram assim, ó, tem um oficial de justiça para entregar um documento para o senhor, deputado, e só entrega na sua mão. Eu falei, meu Deus, não tenho nada no Supremo Tribunal Federal. E eu saio daqui e num envelope lacrado, a oficial de justiça me chama num canto e falou, preciso mostrar, o senhor tem que assinar isso aqui. Eu comecei a ler a intimação. A intimação dizia o seguinte, que eu, em fevereiro desse ano, uma denúncia na Polícia Federal em que meu nome aparecia, e que nessa denúncia o delegado da Polícia Federal começou a investigar, pediu busca e apreensão na minha casa pelos atos antidemocráticos. Pediu uma investigação total contra mim. O ministro Alexandre de Moraes nega a busca e a apreensão, mas autoriza a investigação. E eu fui investigado, esmiuçado, de cima para baixo, de baixo para cima. E essa mesma intimação dizia, mandando arquivar a investigação. Então, quero compartilhar isso com os senhores. E não foi só isso, não. Muitas coisas aconteceram ao longo desses 8, 9 meses. Mas aqui eu estou com a consciência tranquila. Com o dever cumprido, vou começar a ler o meu relatório. Porque eu tive tive técnicos que me auxiliaram, que me conduziram ao longo desses 9 meses. E alguém pode falar, porque fulano está indiciado lá na CPMI e não está aqui. Eu vou aos meus fatos, ao que eu ouvi, aos documentos que eu recebi, ao que me chegou. Vou dizer palavras que o nobre delegado Bruno falou. Eu não consigo inventar nada. Eu não consigo, o meu limite é até aqui. Então, essa é a fala do deputado distrital João Hermeto, relator da CPI do Distrito Federal, a CPI dos atos antidemocráticos, que investiga o episódio do 8 de janeiro dos 3 poderes. E quando você percebe essa ação do judiciário, do STF, para cima do relator da CPI, como é que você interpreta isso? Eu não sou jurista, mas aí a gente colocou esse tema para vocês. Se isso não for um assédio judicial, o mais perto que eu cheguei disso, na internet eu procurei, e aí
fala assim, ó, assédio judicial é a utilização do poder judiciário como forma de perseguição e intimação. E a justiça brasileira tem definido o assédio processual como um abuso do acesso à justiça pelo ajuizamento de diversas ações sobre, né, pessoas com o intuito de prejudicá-la, e nesse caso caberia condenação por litigância de má-fé. Então, isso tem se observado também como afronta ao direito fundamental da liberdade de expressão e de imprensa, né? E agora, nesse caso, a gente vê isso acontecendo com o relator de uma comissão parlamentar de inquérito, com um parlamentar, com a nossa segunda, né, como dizer assim, um dos três poderes, né, o poder legislativo, é o assédio judicial do Supremo em cima de um relator de um processo que está investigando os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E qual seria essa necessidade do STF de causar essa intimação, né? Esse constrangimento, né? Como diz assim, olha o que você vai fazer, cuidado, nós estamos no seu pé. Então isso é muito grave, eu quero que você comente, porque hoje tem uma discussão lá na Câmara dos Deputados, né, no Congresso, sobre a CPI dos abusos de autoridade, né, do Poder Judiciário. Então, como você viu e como você interpreta esta ação do STF em cima de um relator de uma comissão parlamentar de inquérito? Como você interpreta isso? Como uma intimidação? Como uma ameaça? Como um assédio? Eu quero que você comente isso, porque a gente depois vai fazer outro vídeo sobre o relatório do Hermeto, mas esse vídeo especificamente do 150 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, é sobre esta denúncia grave feita por esse deputado, né? Coitado do menino, não é menino não, já é um homem feito, né? Mas o Hermeto, que veio, né, de origem militar, subtenente, sei lá o que, serviu na Polícia Militar do Distrito Federal. Você viu ele falando que precisou de ajuda de um técnico, de especialistas, para poder fazer o relatório? Então, são pessoas simples, e de repente vem uma intimação do Supremo, depois que ele já era o relator, para intimidar o rapaz, colocar talvez medo nele. E qual que é a necessidade disso? E depois ele fala, já veio com pedido de arquivamento. Ou seja, seria mesmo um assédio judicial, um assédio processual contra um parlamentar? Seria interferência do judiciário em cima do trabalho do legislativo, que tenta fazer um trabalho sério, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar algo sério, que envolveu o próprio judiciário, porque o STF também estava vitimado lá por ataques lá dentro do Supremo. Então, qual a necessidade de intimidar um relator de uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando o fato desse STF ter sido invadido? Isso é uma preocupação muito grande e eu quero dividir com todos vocês, meus seguidores, né, e que isso também seja motivo de ressonância, né, nos outros veículos de comunicação, né, e principalmente no parlamento, né, lá no Congresso, porque eu vi isso como uma coisa muito séria. Não sei como é que vocês vão ver isso, como é que vocês vão responder sobre isso, mas, gente, tudo na vida tem um limite, né? Nós estamos vendo uns abusos que competem uma reflexão muito grande por parte da sociedade como um todo. Não é só direita, não é só esquerda, não é? A prerrogativa do Poder Judiciário tem que ter um limite. Não pode avançar para cima de uma comissão cidadã de inquérito, intimidar um relator para forçá-lo a fazer uma posição. Qual seria a intenção do STF? Qual seria a intenção do Alexandre de Moraes de manter essa investigação em cima de um parlamentar que estava ali eleito
dentro de uma comissão parlamentar de inquérito que está no mesmo grau de jurisdição, porque todos os dois são tribunais, né, que estão avaliando o processo. Então eu quero que vocês comentem, e eu vou terminar aqui. Esse vídeo vai ser mais curto, né? Vocês gostam de vídeo curto, mas deixe seu comentário, compartilhe, porque esse debate tem que ser amplo. A sociedade hoje precisa muito debater sobre essa questão, né, do papel do judiciário hoje na sociedade brasileira, como eles estão interferindo nos outros poderes, né, principalmente numa comissão parlamentar de inquérito, né? Olha só, eu fiquei assim indignado. Eu até fiquei, depois eu assisti o relatório todo, foi quase 10 horas de vídeo, ele fazendo o relatório, mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, será que isso interferiu na posição do relator? Será que ele ficou intimidado na hora de fazer o relatório? Não é? Então, isso é muito sério, gente. Tá certo? Então, é isso aí. Comente, compartilhe e vamos fazer tudo para pacificar esse país, porque a gente precisa levar o país de volta à normalidade. Tem muitos excessos acontecendo e você tem sua responsabilidade nisso. Se você não compartilhar, não comentar, não curtir, entendeu? Você está, como se diz assim, se omitindo de um problema sério que hoje afeta a sociedade brasileira como um todo, né? Que é o desequilíbrio entre os três poderes, que é a inversão de um poder, a inserção de um poder sobre o outro, de forma arbitrária, de forma a intimidar. Isso não é bom para a democracia. Então não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária, é uma questão de legalidade, né? De normalidade. E aqui, direto de São João del Rei, a gente fala para o Brasil inteiro, porque São João del Rei não é só uma cidade histórica. São João del Rei já foi a capital de Minas Gerais por um tempo. Quando houve, né, uma insurreição lá em Ouro Preto, né, que tentaram tomar o governo de Minas, São João del Rei assumiu a capital de Minas e criou a resistência para não deixar que a ilegalidade se sobressaísse sobre, né, o estado de Minas. Então, São João del Rei tem essa preocupação. Não é à toa que daqui nasceram, né, nomes expressivos que lutaram pela liberdade do Brasil. Então, vamos em frente. Está aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. E no próximo vídeo nós vamos comentar o relatório do João Hermeto, da CPI do Distrito Federal, CPI dos atos antidemocráticos. Um abraço e a gente volta daqui a pouco, ou até mais tarde, ou no máximo até amanhã. Mas eu prometo que nós vamos falar sobre o relatório, tá certo? Tem boas surpresas e más surpresas. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e proteja todos vocês. Um abraço.